Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos trabalhar o ciclo da Quaresma, Tríduo Pascal e Semana Santa, período mais forte do nosso ano litúrgico. É um tempo bastante importante que a gente deve conhecer bem. Eu não falei no último vídeo, né? Mas por que a gente está fazendo essa formação litúrgica, na verdade, mais do que falar dos cantos? É porque para a gente poder cantar esse tempo, a gente precisa conhecer bem o espírito desse tempo. A gente precisa saber do que a gente está falando, que depois fica muito mais fácil a gente escolher esses cantos. Tá joia? Então vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Nós temos a Quaresma, que a gente tem essa música que a gente muito conhecida, né? Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Padre José Weber, com essa música, trouxe muito o espírito desse momento. Então, a Quaresma, ela tem dupla índole, ela é batismal e ela é penitencial. É caracterizada pela escuta intensificada da palavra de Deus, pela oração e pela mudança, né, a conversão na nossa vida pessoal e na vida social. Isso está escrito lá na Sacrosanto Concilium, que é a parte litúrgica do Concílio do Vaticano, o documento litúrgico do Concílio do Vaticano, segundo, que foi lá há bastante tempo, mas que muita coisa a gente não conseguiu ainda implantar. O tempo da Quaresma tem por finalidade preparar a Páscoa. E quando começa e quando termina? A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a missa da Ceia do Senhor. Os domingos desse tempo são chamados, né, como a gente faz no Advento, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma. O sexto domingo, na qual se inicia a Semana Santa, chama-se Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Os dias da semana são chamados férias da Quaresma. A gente tinha férias do Advento, mas nós também temos férias da Quaresma. E as leituras, né, da Quaresma. Então, cada ano a gente tem uma alternância aí, algumas mudanças. Então, no primeiro domingo do ano A, que é o que a gente está acabando agora, né, esse ano, a gente teve o primeiro domingo a leitura sobre tentação, sobre o deserto, a transfiguração de Jesus, da Samaritana, da alegria do cego de nascença, da ressurreição de Lázaro. Para o ano que vem, a nossa Quaresma, eles falam que é uma Quaresma cristocêntrica, que fala da tentação do deserto, da transfiguração de Jesus, mas aí muda os evangelhos, né? Nós temos o evangelho da expulsão dos vendilhões, da alegria e encontro com Nicodemos e do grão caído na terra. E depois do ano C, que muda também os três últimos, principalmente, que vão falar de outras leituras, figueira estéreo, pai misericordioso e mulher pecadora. Então, quais são as orientações litúrgico-musicais? Durante a Quaresma, o som dos instrumentos só é permitido para acompanhar os cantos, em respeito à índole penitencial deste tempo. No Advento, os instrumentos eles são um pouco mais moderados, né? Por conta da expectativa, daquela alegria contida. Agora, é só um ritmo penitencial. Então, se lá no Advento os instrumentos eram moderados, agora na Quaresma ainda mais, né? Então, eu sugiro até que a gente não utilize instrumentos de percussão, que a gente utilize instrumentos num som mais baixo do que o normal, ou em alguns cantos até nem tem instrumento, para dar esse caráter penitencial mesmo, para que as pessoas sintam a diferença através da música também, tá bom? Não há o aleluia na hora da aclamação ao evangelho, a gente vai cantar outras coisas, né, nesse período, que não traz o aleluia, e a gente também escolhe esse cantos mais adequados esse tempo, nas solenidades e festas que acontecem no meio ali da Quaresma, a gente pode até ter o glória, mas ainda assim pode ser dito, né, proclamado ao invés de ser cantado. No quarto domingo da Quaresma, que é o domingo letare, e nas solenidades e festas, é admitido o som mais alto um pouquinho dos instrumentos, mas é por conta da festividade. Às vezes, o padroeiro acontece de calhar naquele ano, está no meio da Quaresma, por exemplo. Aí, naquele dia em específico, por conta da comunidade, a gente pode fazer um canto um pouquinho mais alegre, tá joia? Mas não podemos esquecer que é Quaresma, tá joia? A gente tem nessa época o hino da campanha da fraternidade. O irmão Fernando falou um pouquinho disso na formação, e é só para a gente lembrar que o hino da campanha,
Ele não é um canto litúrgico lá do meio, para a gente cantar no meio da celebração, a gente canta no final, tá bom? Cantar a quaresma, então. Vamos pensar. Cantar a quaresma, antes de tudo, cantar a dor que a gente sente pelo pecado do mundo. E aí é um canto de luta, é um canto sem glória, sem aleluia, é um canto sem flores e sem vestes de alegria. É um canto das profundezas do abismo em que nos colocaram nossos pecados. Não tem sentido, nesse tempo de quaresma, a gente cantar cantos rápidos, cantos muito alegres, cantos muito festivos. Nós estamos tristes porque a gente sabe que Jesus está morrendo, ele morre todos os dias nos nossos pecados cotidianos, tá joia? E aí, a gente lembra que a campanha da fraternidade, ela tem esse hino, ela deve ser lembrada, mas ela não deve ser somente a campanha da fraternidade neste período. A gente faz alusão ao tema, a gente reflete sobre isso nos encontros, nas catequeses, na hora da homilia o padre faz uma relação, mas não tem mais aquela missa que era gravada antes para a gente fazer, joia? E aí o repertório, né, para a gente pensar um pouquinho nesses cantos que a gente tem. Então, a gente sempre lembra que o canto de abertura ele vai unir a assembleia, tem cantos tradicionais e muito bonitos que são próprios para este momento, a gente lembra das antífonas. No Salmo, a gente lembra que sejam músicas de fácil assimilação, né? A gente também tem, na aclamação do Evangelho, a gente não pode cantar o Aleluia, então a gente vai cantar outras possibilidades que aparecem. Na preparação das ofertas, a gente lembra que não é ofertório, e tem salmos bonitos que a gente pode cantar nesse período também. Tem muitos cantos opcionais que a gente já está acostumado, a gente lembra que esse momento é um momento um pouquinho mais livre, mas mesmo assim a gente deve tomar cuidado com o tipo da letra, bom? O canto de comunhão sempre lembrar que tem que estar relacionado com o evangelho do domingo, tá joia? E aí a gente lembra que a gente precisa, nesse momento, se guardar um pouquinho para a gente explodir quando? Na Semana Santa, não é? A Semana Santa, então, são dias em que a liturgia segue passo a passo os últimos acontecimentos da vida terrena de Jesus. O mistério pascal, que se encontra na Semana Santa, a sua mais alta e comovida celebração, não é simplesmente um momento do ano litúrgico, ele é a fonte de todas as celebrações do ano litúrgico. Olha que isso é importante, porque todas se referem ao mistério da nossa redenção, isto é, ao mistério pascal. Todas as celebrações do ano, a gente vai se remeter ao mistério pascal. Por isso que esse momento é o momento mais forte da igreja no ano litúrgico inteiro. E quando começa e quando termina? Começa na véspera do Domingo de Ramos e termina na Vigília Pascal. A Vigília Pascal, vocês se lembram que dia é? Vamos chegar lá. As celebrações da Ceia do Senhor, Paixão do Senhor e Vigília Pascal formam o Tríduo Pascal. Então, 3 dias, ó, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia. As leituras da Semana Santa, com exceção do Evangelho da Procissão de Ramos e da Proclamação da Paixão do Senhor, Domingo de Ramos, todos os outros textos são fixos e se repetem ao longo dos anos. Então, a Semana Santa ela não se modifica nas suas leituras. Por isso que os cantos também muitas vezes não precisam se modificar, porque são as mesmas leituras todos os anos, e são só aqueles 3 dias. Né? Então, a gente pode repetir, isso tem a ver com liturgia. Então, a gente repete os cantos apropriados, e a gente pode favorecer, porque é um momento muito forte, as pessoas conhecem os cantos. Então, orientações litúrgico-musicais. A gente lembra que lá do Domingo de Ramos até a Vigília Pascal, a gente ainda está, não estamos na Páscoa ainda, né? Então, a gente ainda está com o instrumento um pouquinho mais baixo, a gente ainda omite seu aleluia, e a gente vai escolher cantos adequados que tenham a ver com esses textos litúrgicos. A gente chegou no Domingo de Ramos, que também é uma festa super tradicional, né? E aí a gente não pode confundir esse dia com o encerramento da campanha da fraternidade, né? São duas coisas diferentes. A missa da Ceia do Senhor, que é a missa do lava-pés, a gente tem um momento também muito bonito da instituição da Eucaristia. Então, a gente canta glória nesse dia. A gente pode tocar sinos, a gente
tocou o sino nessa, depois não pode tocar, mas só na vigília pascal, né? Ou conforme o costume. E aí a gente pensa que após essa celebração, uma celebração que não acaba, ela não termina. A gente tem um momento da vigília em que a gente fica um pouco mais na igreja, a gente pode celebrar um pouco mais, né? É um momento de bastante oração, porque a gente sabe o que vai acontecer na sexta-feira, não é? Que é exatamente a celebração da paixão do Senhor. Nós não temos canto de abertura na Sexta-feira Santa, nem fundo musical, né? A procissão entra em silêncio, a gente está ali muito já naquele espírito de que a gente está, Jesus morreu por nós, de entender esse mistério pascal. Então a gente vai fazer cantos muito reflexivos, cantos que tragam esse espírito, não é? E a gente chega na vigília pascal. A gente chega no sábado, que é a missa das missas, é a missa mais importante, é onde a gente se reúne enquanto comunidade para celebrar de fato esse mistério pascal, como a gente sempre faz, mas de uma maneira ainda mais solene. Há essa procissão concílio pascal, a gente tem o Exulte, que é uma proclamação da Páscoa que a gente faz ao entrar na igreja com o Círio, logo após a entrada do Círio. A gente também tem, lembrar sempre dos salmos, a gente evitar as canções populares. O salmo, ele é uma letra, uma leitura cantada, uma leitura cantilada e respondida pela Assembleia, que tem o texto próprio. O hino de louvor, aí a gente explode de alegria, porque a gente tem a certeza da ressurreição de Jesus. A gente pode tocar os sinos, conforme o costume de vocês, e o presidente, ele entoa o aleluia, e a gente responde com muita alegria. É uma celebração longa, né? A gente lembra lá de todas aquelas leituras que devem ser feitas, né? As 7 leituras, a gente tem os salmos, a gente tem epístola, a gente tem, né, uma coisa muito bonita, a gente tem ladainha, a gente pode ter batismo, inclusive até de adultos nesse dia, que é o dia propício para isso. Então, é a celebração, a missa das missas, a mais importante de todas. E aí a gente chega no ciclo pascal, né, que depois a gente começa nesse domingo aí da Páscoa, o domingo da ressurreição, em que a gente festeja a vitória de Jesus sobre a morte. Então, esse tempo é um tempo forte, porque a gente celebra todos os dias a nossa batalha de vencer as mortes cotidianas, né, aquilo que destrói a gente, e lembrar sempre que Jesus ressuscita em nós também. E aí, quando começa, então começa na Vigília Pascal e vai até o domingo de Pentecostes, são 50 dias. Nós temos a oitava da Páscoa, né, que são esses 8 dias logo após a Páscoa, que tem missa própria. E aí a gente vai sempre responder o salmo com um aleluia. Então, entre domingos, entre a Páscoa e o Pentecostes, a gente tem, né, segundo domingo da Páscoa, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, dependendo ali. E a festa da Ascensão do Senhor, que deveria ser celebrada numa quinta-feira, no entanto, no Brasil, é transferida para o domingo seguinte, que é o sétimo domingo da Páscoa. Então, as leituras são próprias para cada ano, no ano A, ano B, no C. A primeira leitura sempre dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho são sempre os Evangelhos de São João, com exceção do terceiro domingo da Páscoa, que nós temos o Evangelho de Lucas, e a resposta do Salmo responsorial pode ser sempre o Aleluia. Pode não ser, mas pode ser o Aleluia sempre, tá? Então, a gente valoriza exatamente por isso o canto do Aleluia, valoriza o hino de louvor, a alegria deve ser traduzida nas músicas, nos vários instrumentos, de maneira festiva. Nós podemos ter a aspersão no rito penitencial, que pode ser acompanhada de canto próprio de aspersão no tempo pascal. O canto de comunhão, normalmente, novamente, a gente lembra, de acordo com o evangelho do dia, e a gente pode valorizar a antífona mariana, que é o Regina Coeli, Rainha dos Céus, que tem cantos bonitos disso também. Tá joia? Então, a gente lembra que a gente tem cantos belíssimos para esse momento e a gente deve valorizar esses cantos que já são costumeiros nas nossas comunidades. A gente só, agora, conhecendo qual que é o espírito desse tempo pascal, a gente precisa olhar se esses cantos que a gente está acostumado, se de fato eles têm a ver com esse período mesmo. Então, a gente vai enviar para vocês alguns sites
umas sugestões de sites confiáveis, né? Sites que tragam músicas de fato litúrgica, para que vocês possam consultar e aí se apropriar desse momento tão importante, cantando a liturgia. A gente não canta na missa, a gente canta a liturgia da missa, tá bom? Então, essa é a diferença que a gente traz para vocês aqui hoje. Nós vamos falar do tempo comum, que é o tempo maior de todos, mas que de comum não tem nada. E depois nós vamos falar da missa parte a parte. Tá joia? Até o próximo vídeo, pessoal. Esse vídeo deve ter ficado um pouquinho mais longo, mas é porque, de fato, é um tempo muito rico, muita coisa para a gente aprender. Até mais!